Salve galera! Antes de começar a história de hoje, quero deixar um agradecimento especial ao nosso amigo Thiago Miguel Dias, que foi o responsável pelos efeitos sonoros deste vídeo. Toda a ambientação, os sons e a atmosfera que deixaram essa história ainda mais imersiva foram trabalho dele. O link do Instagram do Thiago vai estar fixado nos comentários do vídeo. Quem quiser, é só passar lá e seguir. Agora sim, apague as luzes, coloque os fones. A história está prestes a começar. Meu nome não importa, eles me chamam de O Escultor, mas isso é uma invenção da mídia, daqueles repórteres que tremem ao pronunciar as palavras. Eu não esculpo pedra ou madeira, eu esculpo almas. Eu pego o que há de mais frágil no ser humano, a carne, os ossos, a mente, e transformo em algo belo. Algo que grita eternamente, mesmo depois da morte. Não mato por raiva ou vingança. Mato porque a dor é uma arte, e eu sou o mestre. Cada vítima é uma tela em branco, e eu pinto com sangue, lágrimas e súplicas. Tudo começou há anos, em uma casa abandonada nos arredores de uma cidade cinzenta e esquecida. Eu era um homem comum, um cirurgião, que perdeu a licença por erros. Erros que, na verdade, eram experimentos. Mas a sociedade não entende a beleza da agonia. Eles veem dor como algo a ser evitado. Eu vejo como uma sinfonia. Agora, eu opero nas sombras, escolhendo minhas vítimas com cuidado. Mulheres, homens, jovens, velhos, não importa. O que importa é como eles quebram. Deixe-me contar sobre minhas obras-primas. Cada uma delas é uma lição em sofrimento, uma jornada lenta para o abismo. Eu as mantenho vivas o máximo possível, porque a morte rápida é um desperdício. A tortura é um processo meticuloso, como esculpir uma estátua. Você remove camadas, uma a uma, até revelar o núcleo cru da humanidade. Minha primeira vítima foi Helena, uma bailarina de 25 anos que eu sequestrei em uma noite chuvosa. Ela era graciosa, com pernas longas e músculos tonificados de anos de dança. Eu a levei para meu porão, um lugar úmido e escuro que eu transformei em meu ateliê. As paredes eram forradas com ferramentas, bisturis, alicates, serras elétricas, ácidos e ferros quentes. O cheiro de desinfetante misturado com ferrugem era inebriante. Eu a amarrei a uma mesa de metal, nua e tremendo. Seus olhos castanhos estavam cheios de terror quando eu me aproximei com o bisturi. Por favor, não me machuque, ela implorou, sua voz um sussurro fraco. Mas eu sorri por trás da máscara. A dor começaria devagar. Comecei pelos pés. Bailarinas valorizam os pés, não é? Eu injetei uma solução de sal concentrado nas solas, fazendo as veias incharem e queimarem como fogo. Helena gritou, arqueando o corpo enquanto o ácido salgado corroía os nervos. Pare! Pelo amor de Deus, ela chorava, mas eu continuei. Peguei um martelo pequeno e quebrei os ossos dos dedos dos pés, um por um. O som era como galhos secos se partindo. Crack, crack, crack. Cada golpe enviava ondas de agonia pelas pernas dela e eu via os músculos se contraírem involuntariamente, como se ela ainda estivesse dançando. Não parei aí, eu a deixei assim por horas, com os pés sangrando e inchados enquanto eu observava. Então veio a parte divertida. Eu a forcei a dançar. Soltei as amarras das pernas e a fiz andar sobre pregos espalhados no chão. Cada passo era uma explosão de dor. O sangue escorria, misturando-se ao suor. Ela tropeçava, caía, e eu a erguia novamente. Dance para mim, Helena. Mostre sua graça. Seus soluços ecoavam no porão, um som que me excitava mais do que qualquer coisa. No segundo dia, foquei nas mãos. Eu usei alicates para arrancar as unhas, devagar, sentindo essa resistência da carne. O sangue jorrou, e ela desmaiou 2 vezes, mas eu a revivia com amônia. Depois, queimei as palmas com um ferro quente, marcando símbolos que eu inventei, espirais de sofrimento eterno. A pele chiava e borbulhava, o cheiro de carne queimada preenchendo o ar. Helena implorava pela morte, mas eu sussurrava, ainda não. A arte leva tempo. No terceiro dia, introduzi o ácido. Pinguei gotas de ácido sulfúrico diluído em cortes superficiais na barriga e nas coxas. Cada gota corroía a pele, criando bolhas que estouravam com pus e sangue. Eu a fazia assistir, ou melhor, sentir, enquanto o ácido comia sua carne camada por camada. Seus gritos se tornaram roucos, a voz falhando, mas a dor era constante, uma queimação que nunca parava. Eu a mantive viva por uma semana inteira. No final, quando seu corpo era uma massa de feridas abertas e ossos expostos, eu a estrangulei devagar, sentindo o último suspiro escapar. Seu corpo foi deixado em um parque, como uma escultura abandonada. A polícia chamou de horrível, mas eu via beleza na ruína. Depois de Helena,
veio Marcos, um professor de história de 45 anos. Ele era intelectual, sempre citando livros e fatos. Eu o sequestrei em sua própria casa, injetando um sedativo enquanto ele lia. No porão, eu o amarrei a uma cadeira de dentista antiga, com braços e pernas imobilizados. Comecei pela mente, porque torturar o corpo sem quebrar a psique é incompleto. Eu o forcei a assistir gravações de torturas antigas, vídeos que eu colecionei de fontes obscuras, enquanto injetava drogas que amplificavam o medo. Mas o físico veio em seguida. Primeiro, os dentes. Usei um alicate odontológico para extrair um por um, sem anestesia. O som de raízes se rompendo era crocante, como morder uma maçã podre. Marcos gritava, cuspindo sangue, implorando: "Eu te dou dinheiro, qualquer coisa." Mas eu ria. Conhecimento é poder, professor. Sinta o poder da dor. Depois, os olhos. Eu não os removi de imediato. Isso seria rápido demais. Injetava a solução salina nas pálpebras, fazendo-as inchar até que ele mal pudesse piscar. Então, com uma agulha fina, perfurei as córneas devagar, sentindo a resistência gelatinosa. A visão dele borrava, o mundo se tornando uma névoa de agonia. "Eu não vejo. Por favor, pare." Ele chorava, mas eu continuei, girando a agulha para maximizar o dano. No segundo dia, foquei nas articulações. Usei uma furadeira para perfurar os joelhos e cotovelos, inserindo parafusos que eu apertava aos poucos. Cada volta do parafuso triturava o osso e o cartilagem, enviando choques elétricos de dor pelo corpo. Marcos convulsionava, urinando-se de agonia. Eu o deixava assim por horas, girando os parafusos de tempos em tempos para refrescar a dor. O terceiro dia foi dedicado à pele. Com um bisturi aquecido, eu a retirei em tiras longas, como descascar uma laranja. Comecei pelas costas, expondo os músculos vermelhos e pulsantes. O sangue escorria em riachos, e eu salgava as feridas para intensificar a queimação. Sinta a história sem sua carne, professor. Cada camada é uma era de sofrimento. Eu o torturei por 10 dias. No final, quando ele era pouco mais que um esqueleto vivo, coberto de feridas infectadas e pus, eu o asfixiei com um pano embebido em seu próprio sangue. Seu corpo foi descartado em uma biblioteca, rodeado de livros, uma ironia que me agradava. Sara era uma mãe de 2 filhos, de 38 anos, com uma vida perfeita. Eu a peguei no supermercado, usando um pano com clorofórmio. No porão, eu a amarrei verticalmente, suspensa por ganchos nos pulsos, os pés mal tocando o chão. Comecei com privação sensorial. Vendada e com tampões nos ouvidos, ela só sentia o que eu permitia. Então, veio o chicote. Usei um com pontas de metal, açoitando suas costas até a pele se rasgar em listras vermelhas. Cada golpe era calculado, não forte o suficiente para matar, mas para dilacerar. O sangue pingava no chão, e seus gritos eram abafados, mas eu os ouvia em minha mente. No segundo dia, introduzi eletricidade. Eletrodos presos aos mamilos e genitais, enviando choques intermitentes. Baixa voltagem no início, fazendo-a se contorcer como uma marionete. Aumentei gradualmente, até que os músculos dela se contraíssem involuntariamente, queimando por dentro. "Meus filhos, por favor." Ela sussurrava entre os choques, mas isso só me incentivava. O terceiro dia foi sobre os órgãos internos. Com uma incisão pequena na barriga, inseri tubos que injetavam líquidos irritantes. Vinagre diluído, pimenta em pó misturada com água. Seu estômago se revirava, vomitando bile e sangue, enquanto a dor abdominal a dobrava ao meio. Eu a forçava assim a engolir mais, prolongando o tormento. No quarto dia, quebrei os ossos longos. Com uma marreta, esmaguei as tíbias e fêmures, sentindo o estalo satisfatório. Sara desmaiava repetidamente, mas eu a acordava com injeções de adrenalina. Seus gritos eram agora roucos uivos, o corpo uma massa de inchaço e hematomas. Eu a mantive por 2 semanas, alternando entre cortes, queimaduras e afogamentos simulados, mergulhando sua cabeça em água gelada até os pulmões queimarem. No final, quando ela implorava pela morte como uma bênção, eu a esfaqueei devagar no coração, sentindo o último batimento. Houve muitas outras. O jovem atleta, cujos músculos eu cortei tendão por tendão, fazendo-o rastejar como um verme. A idosa, que eu escaldei com água fervente, camada por camada, até a pele se soltar como papel molhado. O empresário, que eu forcei a engolir vidros moídos, sentindo-os rasgar o esôfago e estômago. Cada tortura é única. Arrancar unhas com pinças quentes, serrar dedos com uma serra enferrujada, injetar veneno de aranha para a paralisia dolorosa. Eu registro tudo em um diário, descrevendo os sons, os gritos que viram gemidos, os ossos que se partem como porcelana, o cheiro de medo, suor e decomposição,
o toque da carne se abrindo sob minhas mãos. Eles me procuram, a polícia, mas eu sou invisível. Eu poderia estar ao seu lado agora, observando, escolhendo a próxima vítima. Porque a arte nunca para, a dor é eterna. Depois de Sarah, eu precisava de algo novo, algo fresco para inspirar minha próxima criação. Meu olhar caiu sobre Lila, uma mulher de 32 anos que trabalhava em uma galeria de arte no centro da cidade. Ela era perfeita, alta, com cabelos negros como a meia-noite, e um ar de mistério que me atraía. Seus olhos verdes pareciam esconder segredos, e sua rotina era meticulosa, como se ela estivesse sempre um passo à frente. Eu a estudei por semanas, tornando-me uma sombra em sua vida. Todo dia, eu a seguia. De manhã, ela saía do apartamento modesto em um prédio antigo, vestindo casacos longos mesmo no calor, como se escondesse algo. Eu a via tomar café em uma cafeteria na esquina, sempre pedindo o mesmo café, folheando um livro de arte torturada, ironicamente, sobre esculturas renascentistas. À tarde, na galeria, ela arrumava exposições, seus dedos delicados tocando as obras com uma reverência que eu invejava. À noite, ela caminhava sozinha por ruas escuras, parando ocasionalmente para olhar para trás, como se sentisse olhos sobre ela. Mas eu era cuidadoso, escondido em becos, disfarçado como um transeunte qualquer. Eu anotava tudo, seus horários, saía às 7h45, voltava às 22h. Seus hábitos, comprava flores toda quarta-feira, jogava fora envelopes rasgados no lixo, cartas anônimas, talvez, seus pontos fracos, morava sozinha, sem família por perto, e seu prédio tinha uma entrada traseira desprotegida. Eu planejava o sequestro com precisão cirúrgica, usaria clorofórmio na garagem subterrânea, onde ela estacionava seu carro velho. Ela estaria vulnerável ali, cansada após o dia, distraída com as chaves na mão. Eu a levaria para meu porão, onde começaria a esculpir, talvez com cortes finos em suas mãos de artista, ou queimaduras em suas pernas para fazê-la dançar como Helena. Há semanas eu a vigiava, e ela parecia alheia, ou assim eu pensava. Naquela noite fatídica, uma quinta-feira chuvosa, eu me posicionei na garagem. O ar estava úmido, o som da chuva abafando meus passos. Lila desceu do elevador, como sempre, com o casaco pingando e a bolsa no ombro. Ela caminhou até o carro, as chaves tilintando. Eu me aproximei por trás, o pano com clorofórmio na mão, o coração acelerado com a empolgação da caçada. Você será minha obra-prima, pensei, estendendo o braço. Ela estava vulnerável, sozinha, desarmada. Eu ia pegá-la, mas no exato momento em que toquei seu ombro, algo mudou. Ela não se debateu, não gritou. Em vez disso, girou com uma velocidade sobrenatural, os olhos verdes brilhando com um reconhecimento que me gelou. Eu estava esperando você, ela sussurrou, e antes que eu pudesse reagir, uma agulha fina cravou no meu pescoço. O mundo girou, as pernas fraquejaram, e a escuridão me engoliu. Eu, o escultor, havia sido esculpido. Acordei em um lugar familiar, mas invertido. Meu porão? Não, era semelhante, mas pior. Paredes de concreto nuas, cheirando a mofo e algo metálico. Sangue antigo. Eu estava amarrado à mesma mesa de metal que usava em minhas vítimas, nu e exposto, os pulsos e tornozelos presos por correntes grossas. Meu corpo doía da injeção, mas isso era só o começo. Lila estava lá, de pé na penumbra, vestindo um avental manchado de vermelho escuro, segurando um bisturi que reconheci como meu. Você me seguiu por semanas, ela disse, a voz calma, quase musical. Mas eu te vi primeiro. Eu sou como você, escultor. Eu observo, eu planejo, eu esculpo. Só que eu prefiro vítimas que merecem. Como você, o terror me invadiu, ela sabia. Há semanas, ela me vigiava vigiando-a. Cada olhar para trás não era paranoia, era confirmação. Ela havia invertido o jogo, me deixando pensar que eu era o caçador. Agora, eu era a presa. Ela começou devagar, como eu fazia. Vamos com os pés primeiro, murmurou, ecoando minhas próprias palavras. Injetou sal concentrado nas solas dos meus pés, o queimor imediato como ácido, derretendo nervos. Eu gritei, o corpo arqueando contra as amarras. Pare! Quem é você? Implorei, mas ela riu, um som frio que ecoava nas paredes. Pegou um martelo, o meu martelo, e quebrou os ossos dos meus dedos dos pés, um a um. Crack, crack, crack. Cada golpe era uma explosão de agonia, os ossos se estilhaçando como vidro, enviando ondas de dor pelas pernas. Eu sentia fragmentos afiados perfurando a carne por dentro, o sangue quente escorrendo. Ela me deixou assim por horas, os pés inchados e latejantes, enquanto observava, anotando em um diário. O meu diário roubado. Sinta a dança da dor, disse,
forçando-me a mover os pés contra pregos no chão, abaixo da mesa. Cada contração involuntária era uma tortura, os pregos rasgando a pele já destruída, misturando sangue e pus no chão frio. No segundo dia, ou era noite, o tempo se dissolvia na agonia. Ela focou nas mãos. Alicates quentes arrancaram minhas unhas, a carne resistindo antes de rasgar, o sangue jorrando em arcos. Eu desmaiei, mas ela me revivia com choques elétricos nos mamilos, uma prévia do que viria. Queimou as palmas com ferro quente, a pele chiando e enegrecendo, bolhas estourando com um pop úmido. O cheiro de carne queimada era meu agora, sufocante, nauseante. Espiral de sofrimento, sussurrou, marcando os mesmos símbolos que eu usava. O terceiro dia trouxe o ácido, cortes superficiais na minha barriga e coxas, gotas de sulfúrico pingando devagar. Cada gota corroía, dissolvendo camadas de pele, expondo músculos que tremiam expostos. A queimação era incessante, como fogo líquido se espalhando pelas veias. Eu gritava até a voz falhar, implorando pela morte, mas ela sussurrava. A arte leva tempo, você me ensinou isso. Não parou aí. No quarto dia, os dentes. Alicate odontológico extraindo um por um, raízes se rompendo com um som crocante, sangue enchendo a boca. Eu cuspia coágulos, engasgando, enquanto ela girava o alicate para maximizar a dor. Depois, os olhos. Solução salina, inchando as pálpebras, agulhas perfurando as córneas. A visão borrava. O mundo se tornando uma névoa vermelha de agonia, cada piscada uma lâmina. Quinto dia, articulações. Furadeira perfurando joelhos e cotovelos, parafusos apertados devagar. Cada volta triturava osso, cartilagem se rasgando como papel. Eu convulsionava, urinando-me, o corpo um marionete em chamas. Ela girava os parafusos aleatoriamente, refrescando a dor quando eu achava que ia desmaiar. Sexto dia. Pele. Bisturi aquecido retirando tiras das costas, expondo músculos. Sal nas feridas, queimando como inferno. Eu sentia o ar frio na carne crua, cada respiração uma agonia. Sétimo dia. Órgãos internos. Incisão, na barriga, tubos injetando vinagre e pimenta. Meu estômago se revirava, vomitando ácido, a dor abdominal como facas girando por dentro. Ela me forçava as mãos a engolir mais, prolongando o tormento. Oitavo dia. Ossos longos, marreta esmagando tíbias e fêmures, estalos ecoando. Adrenalina me acordava repetidamente, gritos roucos enchendo o ar. Nono dia. Eletricidade. Eletrodos nos genitais, choques crescendo até músculos queimarem por dentro. Eu me contorcia, implorando. Décimo dia. Privação e chicote. No vendado, chicotadas rasgando a pele, metal dilacerando. Ela me manteve por 2 semanas, alternando torturas. Veneno de aranha, paralisando partes do corpo enquanto cortava tendões. Vidros moídos forçados goela abaixo, rasgando o esôfago. Queimaduras com água fervente, pele se soltando em folhas. No final, quebrado eu implorava. Mate-me. Ela sorriu. A dor é eterna, escultor, mas para você, termina aqui. Uma faca no coração, devagar. E assim, o ciclo da dor se inverte. A arte consome o artista. Cuidado com as sombras, elas observam de volta.